Sejam bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Eu sou o Christian Davidson e neste vídeo vou trazer para vocês as minhas análises e os meus palpites para os jogos dessa terça-feira, dia 23 de maio de 2023. E antes de partirmos para o vídeo, eu gostaria de pedir a você que não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso me ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Ativa as notificações, assim sempre que sair conteúdo novo aqui, o YouTube vai te notificar. E se curtiu o conteúdo, deixa o like. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Terça-feira de muitos jogos, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana. E separei também alguns jogos aqui do Campeonato Espanhol, seguindo sempre aquela linha que eu gosto de frisar sempre aqui. Jogos que tem alguma das equipes brigando por alguma coisa ainda no campeonato. Principalmente na Europa, onde estamos chegando aí na reta final dos campeonatos. Primeiro jogo às 14h30, Celta de Vigo versus Girona. Aqui nesse jogo temos uma condição que é o Celta de Vigo ainda não está livre do rebaixamento. Ele ainda joga para sair dessa zona de desconforto ali e garantir de vez a sua permanência na elite do futebol espanhol. Enquanto o Girona ainda tem chances de conseguir a vaga para a Europa Conference League. Está com 48 pontos, o sétimo colocado, que é o Atlético de Bilbao, tem 50. Então um jogo onde eu acredito que ambas as equipes vão sair em busca do resultado, apesar de, como eu já disse aqui algumas vezes, eu não trabalho muito o campeonato espanhol, só em situações e times específicos, e o time do Celta de Vigo é um time que me chama bastante atenção para trabalhar, principalmente nessa reta final de campeonato. Se vocês analisarem aqui, ele tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos, não ganhou 8 dos últimos 10 jogos, tomou o primeiro gol em 8 dos últimos 10 jogos e tomou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Tivemos gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos do Celta de Vigo, que jogando em casa é um time que busca muito, mas também cede bastante espaço. Enquanto o Girona, ele marcou em 8 dos últimos 10 jogos, ele não perdeu em 8 dos últimos 10 e marcou 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 jogos. Então, para mim, um jogo interessante para o mercado de gols e eu pretendo buscar aqui o mais de 1,5 gols. Seguindo aqui, Real Sociedad versus Almeria. A Real Sociedad aí, em busca de afirmar a vaga para a UEFA Champions League. Atualmente é o quarto colocado. Pode sim ainda ser ultrapassado pelo Villarreal em caso de tropeços nessa reta final. Porém, é um time muito melhor que o Almeria, um time muito encaixadinho, está jogando um bom futebol e tem tudo para garantir essa vaga. Tá? Eu gosto muito da parte ofensiva do time da Real Sociedad, principalmente jogando em casa. O time da Real Sociedad tem mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. E o Almeria, impressionante, que marcou nos últimos 10 jogos. Marcou primeiro nas últimas 4, porém ele tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos. E aqui, ambas marcam sim em 9 dos últimos 10 jogos e mais de 2,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. É uma equipe, sim, que é tecnicamente pior que a Real Sociedad, mas é um time que ele não deixa de jogar independente do adversário. O último jogo entre elas, 2-0 para a Sociedad, 2-1, 2-2, 2-1, 4-3, 3-0, sempre confrontos de muitos gols. Aqui eu pretendo buscar a vitória da Real Sociedad e o mercado de mais de 1,5 gols. Visto que a Real Sociedad deve fazer um jogo ali onde ela vai imprimir pressão, buscar sim o resultado, mas sem se expor muito. Porque do outro lado tem o Almeria aí que sempre está marcando seus golzinhos. E se a Sociedad sair atrás, o Almeria mete uma retranca ali que é ruim de entrar. Então, vitória da Real Sociedad e mais de 1,5 gols. Seguindo aqui, Real Valladolid versus Barcelona. Aqui o Barcelona já é campeão, da Liga Espanhola, porém o Valladolid ainda luta para sair da zona de rebaixamento. Tem 35 pontos ali junto com o Getafe, que é o 17º colocado, e precisa vencer o Barcelona para sair dessa zona de rebaixamento. Torcer para o tropeço do Getafe
e contar com vitória em casa contra um Barcelona, que a gente não sabe como vai vir para esse jogo. A gente não sabe se o Xavi vai vir testando os jogadores, se vai vir com força total, mas fato é que o Valladolid precisa da vitória e isso torna a partida muito interessante para o mercado de gols, porque a gente sabe a qualidade do time que está ali do outro lado, do Barcelona. Então, mais de 1.5 gols. Seguindo aqui, já entramos em Monagas versus Colo-Colo pela Copa Libertadores. Colo-Colo é um time que eu gosto bastante de acompanhar. Aqui na classificação é o terceiro colocado, ele precisa da vitória para ainda sonhar com essa classificação para a fase de mata-mata da Libertadores. Enfrenta o Monagas, que joga em casa e é o lanterninha do grupo. Empatou 1 e perdeu 2 partidas. Para esse jogo eu pretendo trabalhar o empate anula a favor do Colo-Colo. Seguindo aqui temos um clássico, né? Ultimamente tem sido um clássico aqui no Brasil, Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. O time do Atlético Mineiro que deu uma boa recuperada nas últimas partidas, né? Ele vem de 4 vitórias seguidas. Era um time que estava oscilando muito, mas vem de 4 vitórias seguidas. Ele perdeu o Atlético Paranaense o primeiro jogo por 2-1 fora de casa na Libertadores. Hoje ele precisa da vitória contra o Atlético Paranaense, porque na classificação o Galo não pode pensar em empate, porque se o Aliança Lima vence seu jogo e o Atlético empata, ele joga a decisão para o último jogo, dependendo de resultado, dependendo de combinação de resultado. Então, aqui o Galo precisa vencer, está jogando bem, em casa está jogando bem, imprime um ritmo forte para cima dos adversários, uma boa pressão, está tendo um pouco de dificuldade ali na hora de converter as suas chances em gols. O Paulinho até voltou a marcar, mas perde muita chance. Porém, eu também acredito aqui numa vitória do Atlético Mineiro. Mas, como não dá para confiar 100%, é um time que vem oscilando. E mesmo com a sequência de 4 vitórias, a gente não sabe como esse time vai se comportar, principalmente contra o Atlético Paranaense numa Libertadores onde precisa vencer. Eu prefiro trabalhar o mercado aqui de mais de 1.5 gols. Visto que o Atlético Paranaense ele pode vir para se defender, porque o empate é muito bom para o Atlético Paranaense, não é nada ruim, e o Atlético precisa da vitória. Então, consequentemente, vai pressionar, vai tentar buscar essa vitória desde o início da partida, mas o Atlético Paranaense não é um time bobo, tem um contra-ataque muito bom e rápido. Então, acredito aqui num jogo para 2, 3 gols aí, mais de 1.5 gols. Seguimos, vamos para o Ginásia versus Santa Fé. Lembrando, eu vou trabalhar sempre jogos onde os times têm uma necessidade de vitória. E aqui o Santa Fé, mesmo jogando fora de casa, ele precisa vencer o lanterninha do grupo, que não somou nenhum ponto, marcou um gol e tomou 5. Enquanto o Santa Fé marcou 2 e tomou 3. Precisa da vitória, é o terceiro colocado com 4 pontos. Lembrando que isso aqui é pela Sul-Americana, tá? Então aqui eu vou de mais de 1.5 gols. Seguindo, temos Goiás versus Universitário. O Goiás, que tem chances de classificação ainda, é o segundo colocado do grupo. Ele precisa da vitória jogando em casa, porque o Santa Fé hoje, mesmo jogando fora, pega o lanterna do grupo, então vai a 7 pontos, e se o Goiás vacilar aí, pode perder a vaga. Então, ele vai enfrentar o líder do grupo hoje, que tem 2 vitórias e 1 empate, e precisa da vitória. Então eu acredito também num jogo para gols, visto que o Goiás vai pressionar, vai tentar ir para cima jogando em casa e pode também ceder espaços ali para o Universitário, que eu acredito hoje a rodada tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana tem o mesmo cenário para vários jogos onde o time visitante está ali jogando, que pode empatar, que o empate não é nada mal para eles. Então vamos ver esse cenário bastante nos jogos dessa terça-feira. Então, aqui eu acredito num jogo para mais de 1.5 gols também. Seguindo, Bolívar versus Barcelona. Jogo na altitude. Os times bolivianos em casa têm costume de usar a seu favor a altitude, mas o Barcelona também é acostumado a jogar na altitude. O primeiro jogo o Barcelona venceu por 2-1. O Bolívar em casa, ele vem de um empate, uma derrota e 2 vitórias, enquanto o Barcelona jogando fora vem de 2 empates. É um time que mesmo jogando fora sempre está marcando seus golzinhos.
Então eu acredito aqui num jogo para mais de 1.5 gols e também gol no primeiro tempo. Olha o número das equipes para gol no primeiro tempo. Ó, o Bolívar teve gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos e o Barcelona também em 9 dos últimos 10 jogos. Eu acredito aqui no mais de 1.5 gols, e para quem quer fazer o bilhete e colocar esse jogo no bilhete, pode colocar o mais de 1.5 ou também a linha de mais de 2 gols. Fechou? Seguindo, Alcas versus Racing. O Racing, deixa eu confirmar que é muito jogo. Isso, o Racing é líder do grupo. O Alcas precisa vencer para tentar sonhar com a classificação. Ele joga em casa, é o terceiro colocado, é um grupo que está mais embolado ali. Porém, tem o Flamengo que deu uma melhorada muito boa também. Vai enfrentar o lanterninha do grupo. Então o Alcas precisa dessa vitória para chegar aí com 6 pontos e se manter perto da liderança, enquanto um Racing, eu acredito que é daquela situação que eu falei agora há pouco, um time que vai para jogar fora de casa, porém que o empate não é ruim para ele, né? Se ele empatar, ele permanece líder do grupo ainda, visto que o Flamengo vai a 7. O primeiro jogo entre as equipes foi muito bom, o Racing venceu por 3-2, foi um jogo muito legal. Mas aqui eu acredito, mesmo o Alcas jogando em casa, eu acredito que no empate anula a favor do Racing, visto que a gente sabe que time argentino se defende muito bem. Seguindo, Independiente Medellín e Nacional Clube. Aqui, ó, na classificação, o Nacional é o primeiro colocado com 7 pontos, enquanto o Medellín é o terceiro com 4. O Metropolitanos aí, lanterna, não somou nenhum ponto, marcou 3 e tomou 7 gols. Então aqui, o Independiente Medellín jogando em casa precisa da vitória. Eu vejo um confronto mais equilibrado aqui, porém eu acredito também num confronto para gols. Para esse jogo, eu acredito no mercado de mais de 1.5 gols ou também o mercado de ambas marcam. Visto que o Independiente Medellín precisa da vitória, vai jogar em casa com a sua torcida pressionando ali, mas o Clube Nacional não precisa. O empate também não é ruim, como eu disse, vários jogos com o mesmo cenário, onde o visitante está na liderança do grupo e pode jogar por um empate e levar aí para a última rodada e conseguir a classificação tranquilamente. Então, necessidade dos times da casa. Isso vai fazer com que o jogo tenha um time em busca do gol e o outro com espaço para contra-ataque. Então, eu acredito aqui no mercado de mais de 1.5 gols e também o ambas marcam. Seguindo, temos o Mequinha, o América Mineiro e o Defensa, outro time argentino chato, time retranqueiro, não gosto muito deles. Porém, aqui tem a necessidade de vitória do América. O América joga em casa, precisa vencer. Ele vencendo, ele assume essa segunda colocação do grupo. Em casa a gente sabe que o América é um time forte, ele cria oportunidades, mas ele cede muito espaço. Está com um problema defensivo o América. Não é à toa aí que seus jogos têm tido quase todos, se eu não me engano, todos mais de 1.5 gols. No Campeonato Brasileiro a gente sabe que é certeiro. Aqui, ó, mais de 1.5 gols nas últimas 10 partidas. E temos um defensa que marcou em 9 das últimas 10 e não perdeu 8 das últimas 10. Teve mais de 1.5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Então eu acredito no jogo para mais de 1.5 gols. Trabalhar a favor do América somente ali em live, né, ao vivo, assistindo o jogo, pegando momentos de pressão, sem ficar a partida inteira, pegando alguns momentos de pressão do América para tentar talvez aí pegar esse gol do América estando a favor. Mas entrada aí, mesmo para esse jogo, eu acredito em mais de 1.5 gols. Seguindo, Magallanes versus LDU. A LDU joga em fora naquele cenário que eu já falei aqui. Pode empatar que fica tranquilo, porém é muito mais time que o Magallanes. Eu acredito aqui no empate anula para a LDU. Para mim um jogo aqui de empate anula ou dupla chance, LDU ou empate. Fechou? Série B do Brasileiro, ABC e a Tombense, né? A Tombense que está sempre aparecendo nos vídeos aqui, porque é um time, como eu já falei, é aguerrido, batalhador, mas é um time tecnicamente fraco. E esse confronto é um confronto de uma das duas piores equipes da Série B, que é o 19º contra o 20º colocado. Ambas as equipes precisando vencer
urgentemente. E a Tombense jogando fora de casa, o ABC em casa. A gente já viu como é que é a torcida do ABC, para quem não teve a oportunidade, ver que é muito legal quando o estádio está lotado. É uma coisa absurda, é muito legal de ver. Eu acredito que o ABC vai para cima da Tombense para conseguir esses 3 pontos e o jogo vai ficar ali mais aberto. Então eu acredito que no mercado de mais de 1,5 gols e no mercado de ambas marcam. E para fechar o dia, Puerto Cabello versus São Paulo. São Paulo aí que não perde nas últimas 10 partidas, marcou em 8 das últimas 10. O São Paulo está se encontrando, né? O Dorival está conseguindo dar uma cara para esse time, venceu o clássico contra o Corinthians. Claro, o Corinthians está uma draga, mas ainda assim o São Paulo jogou muito bem, tem feito boas partidas. Então eu acredito aqui na vitória do São Paulo, mesmo jogando fora de casa. O Puerto Cabello, para mim, é um dos times mais fracos aí da Sul-Americana, mas futebol é jogado e lambaria é pescado, né? Porém, aqui eu acredito sim, vitória seca do São Paulo. Fechou? Então é isso, não esquece, inscreve no canal aí, ativa as notificações, se curtiu o conteúdo, deixa o like, compartilha com geral. Na descrição do vídeo está o link do nosso canal gratuito no Telegram, onde todo dia eu tô lá deixando entradas, compartilhando insights, análises com a galera. Fechou? Então o link está na descrição, acessa lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.